naquilo que eu digo, eu estou sendo observada, você está sendo observado. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé e abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos hoje falar um pouquinho de uma parábola que a igreja toda conhece. Talvez alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez não conheça, mas a maioria da igreja conhece. Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24. Queria pedir que alguém me ajudasse com o microfone para falar já um pouco. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Podem sentar, igreja. Eu queria levar a igreja, não só os pais, mas eu queria levar cada um de nós a meditarmos na situação desse pai. Um pai que aparentemente tem sua casa, com tudo em ordem, né? 2 filhos. A Bíblia não fala se esse homem era casado, se ele tinha uma esposa. Mas vamos dizer que ele tivesse lá todo estruturado, né? E aí, imagina a cena. Você, sua esposa, seus filhos e uma herança. E aí o filho mais moço diz assim: Olha, pai, eu estou cansado dessa vida, não quero mais viver na tua casa, tudo isso aqui está muito chato, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer pessoas novas, pessoas diferentes. Como eu sei que eu tenho direito à herança, eu quero que o Senhor me dê a minha parte, porque eu vou ganhar o mundo e aí eu vou sair sem destino. Eu imagino que esse pai ele deve ter ficado primeiramente triste, né, decepcionado com a atitude do filho, porque herança a gente só recebe quando alguém morre. Eu não posso cobrar da minha mãe uma coisa que ela ainda está viva, né? Meu pai, quando morreu, não nos deixou a herança de bens para ser repartido, mas a minha mãe hoje ela tem uma casa e a gente sabe que no dia que ela morrer vai se chamar casa de herdeiros. Mas eu não posso cobrar essa casa da minha mãe, porque minha mãe ainda vive. Eu quero que ela viva por muitos e muitos anos ainda. Se depender desse desejo de querer aquela casa, eu quero que Jesus me dê minha mãe por muitos e muitos anos ainda. Amém? Amém. Mas esse filho decepciona esse pai. Ele diz: Pai, olha, me dá a minha parte, porque eu estou cansado de viver aqui. E aí esse filho sai, pega a estrada, cheio de dinheiro no bolso. E a gente sabe muitas histórias, né? De meninos, de moças, de rapazes, de jovens, de senhores. Quando tem dinheiro, tem amigos, tem mulheres, tem tantas outras coisas. Ou por não dizer, tem tudo que quer, né? Mas
esforço. E o que é que acontece quando esse jovem se depara sem dinheiro, sem casa, sem comida, sem amigos, sem nada? E a Bíblia relata que na cidade onde esse jovem estava, aconteceu uma grande fome. Eu acredito que assim, sabe, vamos lá para o sertão, né? Ficou tudo muito seco, o gado não tinha mais o que comer, não tinha mais água para tomar. Então, automaticamente, não tinha mais de que viver aquele povo. E alguém, usando de misericórdia com aquele jovem, disse o quê? Vamos trabalhar comigo. E em troca, eu te dou alguma coisa para comer. E a Bíblia diz que esse jovem, ele sentiu tanta fome, que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. E todo mundo sabe aqui que porco só come coisa ruim, coisa estragada, né? O único animal com comida estragada mesmo é o porco. Então eu acredito que aquele jovem, ele deve ter se comparado naquele momento com aquele porco. Eu não sou mais nada, eu não sou mais ninguém. E aí ele cai em si e ele se lembra de que na casa do pai dele, ele tinha amor, ele tinha carinho, ele tinha uma cama confortável, ele tinha comida, ele tinha trabalhadores, ele tinha homens que trabalhavam em seu favor. Mas naquele momento ele estava sendo obrigado a trabalhar por um prato de comida. E aí ele começa a se lembrar do seu pai. Quantas vezes, igreja, acontece isso em nossas vidas? Estamos na casa do Pai. Nós estamos na casa do nosso Pai. Amém? Aqui é a casa do nosso Pai. E muitas vezes a gente se cansa. Eu não quero mais ser crente, não. Eu vou viver a minha vida. Eu sou muito jovem. Eu quero curtir a minha vida. O povo diz que Jesus vai voltar. Mas desde que eu sou pequenininha, desde que eu me entendo de gente, os crentes dizem que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda. E aí o que é que acontece? Se cansa de estar na casa do Pai e decide por conta própria viver uma vida dissolutamente nos seus belos prazeres, achando que o mundo é bom, que os amigos é muito bom, que a droga é maravilhosa, porque dizem, graças a Deus eu não usei, mas dizem que quando a pessoa está drogada, esquece os problemas, esquece as dificuldades, mas quando passa o efeito da droga, volta tudo, ou então pior. E aí aquele jovem cai em si e ele começa a se lembrar: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, o filho do rei, o filho do dono, passo necessidade. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de, quando nós saímos da casa do nosso Pai, algumas vezes revoltados, tristes, amargurados com alguma situação que acontece na casa do nosso Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de nos lembrarmos de quando nós estávamos na presença do Senhor e quanto era maravilhoso. E você está tendo essa oportunidade hoje. Você que ainda não conhece Jesus como Salvador da sua vida, você que conhece Jesus, mas por algum motivo não está mais em comunhão com Ele, hoje o Senhor te dá a oportunidade de você voltar para a casa dele. E aquele jovem, ele começou a refletir sobre a vida que ele tinha na casa do seu pai. E aí ele começa a dizer: não, a primeira atitude daquele jovem, igreja, foi se arrepender do que ele fez. E aí ele começa a dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me trata, pai, pelo menos como um dos teus empregados. Às vezes a gente está tão machucado, pisado, humilhado, e às vezes é assim que a gente chega na presença do Senhor. Pai, eu estou ferida, pai, eu estou ferido, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou espedaçado, mas me aceita de volta, me recebe de volta, Senhor, apenas como um servo, mas me recebe de volta. E aí aquele jovem volta para a casa do seu pai. E ontem eu, preparando essa mensagem, já era mais de meia-noite, nós vimos uma ilustração muito bonita do pastor João Henrique Palhares. Uma coisa tremenda. Quando nessa passagem do filho pródigo, ele começa a ter uma
E aí essa carta chega até as mãos desse pai. E para surpresa dele, ele pega o trem. E quando ele começa a avistar as árvores que pertencem à fazenda do pai dele, ele começa a ver não somente na primeira árvore, mas em todas as árvores da fazenda, um monte de lençol branco espalhado por aquela fazenda. Como sinal do pai dizendo: filho, eu te perdoo, volta para casa, volta para os braços do pai. Ainda há tempo de você voltar para os braços do pai. E aí aquele jovem, movido de íntima compaixão, ele desce na próxima estação e quando ele menos espera, ele encontra o pai de braços abertos, esperando tão somente o retorno do filho. E o Senhor está te esperando. Faz tempo que o Senhor te chama. Faz tempo que o Senhor diz: filho, volta para a casa do pai enquanto ainda há tempo, porque haverá um dia que a porta da graça vai se fechar e você não vai poder mais entrar. Quando eu digo você, eu também estou me referindo a mim. A Bíblia diz que aquele que está de pé, olha para que não caia. Então todos os dias nós temos que pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, me sustenta. Amém. Senhor, que a cada dia eu possa confiar mais no teu amor. Que a cada dia eu possa viver como se hoje fosse o último dia da minha vida. Que eu possa viver, Senhor, como se hoje o Senhor fosse voltar. E eu quero que o Senhor me encontre em perfeita santidade contigo. Nessa noite, o Senhor está cobrando no seu coração. Eu não conheço a tua vida. Você não conhece a minha vida, mas o Senhor te conhece. O Senhor, ele sonda o teu coração. Ele sabe o que se passa no mais íntimo do teu coração. Ele sabe o que você anda fazendo. Ele sabe aonde você precisa voltar. E aquele filho, ele sabia que ele precisava voltar para a casa do pai e pedir perdão. E ele disse: pai, me perdoa. E sabe o que foi que o pai fez? O pai chamou os seus empregados, mandou vestir aquele homem todo maltrapilho, mandou dar um belo banho, colocar as melhores roupas, colocar sandália nos pés daquele jovem. E aí eu lendo mais a fundo sobre a história do filho pródigo, é porque os escravos, né, que andavam descalços, mas o filho do rei, eu e você, temos direito a sandálias. Nós estejamos do Senhor. E aí ele pede para que o seu empregado traga a sandália, calce nos pés do seu filho, e ele ainda diz mais: traz o anel. Sabe esse anel aqui, ó? Quem olhar para minha mão sabe que eu tenho um dono. E ele diz: traz o anel e coloca no dedo do meu filho, como símbolo da aliança que foi quebrada, mas que hoje está sendo restaurada para a glória de Deus. Se você tem o Senhor, hoje é noite de você restaurar essa aliança para a glória de Deus. E ainda mais, ele manda matar o novilho cevado, o melhor novilho que ele tinha na sua fazenda. E vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar na presença do Senhor. Faz tempo que você não sente mais a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida.